Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 16 de novembro de 2023. Karina, sessão do dia 16 apenas, quinta-feira, porque a quarta-feira foi 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, e por isso não tivemos sessão. Mas no dia 16 nós tivemos um julgamento que chama muito atenção, um julgamento de grande repercussão, não em todos os sentidos. Em todos os sentidos, não apenas no sentido jurídico da repercussão geral, porque se trata, na verdade, de recursos extraordinários, a gente já fala sobre isso, mas também porque ele incide diretamente no bolso, particularmente do empresariado. E aí vem a seguinte questão, Karina: contribuição social sobre lucro líquido e coisa julgada. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, Karina? Olha só, Cadu, vamos por partes. O Supremo Tribunal Federal, em 2007, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que disse que essa cobrança social sobre o lucro líquido, um tipo de tributo que as empresas devem recorrer, ela é constitucional. Só que essas empresas tinham, desde 1992, decisões já transitadas em julgado, significa decisões definitivas, das quais já não cabiam mais recurso. Então, elas tinham a segurança dessa decisão para não ter que recolher essa cobrança social sobre o lucro líquido, porque essas decisões julgavam e reputavam que elas seriam inconstitucionais em razão da forma como elas foram criadas. Então, de 92 a 2007, essas empresas não pagaram CSLL. E a partir de 2015, o Supremo disse: a cobrança é constitucional, a contribuição, é constitucional, todos devem recolher. E algumas empresas acabaram continuando em juízo, não pagaram e assumiram o risco de não ter que pagar, e o Supremo, em fevereiro deste ano de 2023, confirmou que as empresas têm que pagar essa contribuição. E agora, nessa semana, no julgamento apenas que aconteceu na quinta-feira, como você disse, Cadu, os ministros retomaram o julgamento desses embargos de declaração, que é um tipo de recurso em que se pede principalmente que o Supremo declare que seja apenas a partir do julgamento do recurso extraordinário em fevereiro de 2023 que essas empresas tenham a obrigação de recolher essa contribuição. E não desde 2007. Imagina o quanto elas não terão que recolher se, eventualmente, eu acredito que não, tenham provisionado esse valor. Então, o ministro reafirmou o seu voto, e aí nós já temos uma maioria formada no plenário para rejeitar esses recursos todos, e são recursos da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Há divergência no plenário para não se modular os efeitos dessa decisão e dizer assim: empresas, vocês tinham que pagar desde 2007, não pagaram, assumiram o risco, apostaram que não teria que pagar, mas agora não tem mais jeito. Então, o julgamento ainda não foi encerrado, mas, como eu disse, já tem uma maioria formada em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que acabou suspendendo esse julgamento. Então, ainda faltam votar ministro Dias Toffoli e ministro Nunes Marques, e vamos considerar que o voto da ministra Rosa Weber, já aposentada no Supremo, ela acabou sendo computado porque esses recursos chamados embargos de declaração, em que, além de esclarecimentos sobre a decisão no RE, buscam também essa modulação dos efeitos da decisão, para que o Supremo diga a partir de que momento, efetivamente, as empresas têm que pagar por essa contribuição social sobre o lucro líquido, porque, como eu disse, esse julgamento iniciou no plenário virtual e a ministra Rosa Weber já havia computado o seu voto, já havia votado antes de se aposentar. E quando o julgamento sai do virtual para vir para o plenário físico, nesses casos em que o ministro já votou, mas não pode estar presente nesse julgamento, o voto dele acaba sendo computado para fins de resultado daquele julgamento. Então, ministra Rosa já votou com o relator e, assim, nós já temos uma maioria formada. Mas esse assunto ainda deve retornar ao plenário. E tem detalhes, já tem perguntas para fazer exatamente a respeito da forma como aconteceu a votação até o presente momento. Ainda nessa edição a gente confere. Só que antes, a gente confere, nesse exato momento, os destaques do plenário virtual.
plenário virtual do STF validou critérios de idade para transferência na carreira diplomática. Para os ministros, a norma em vigor tem correlação com questões específicas da carreira. Repórter Pablo Lemos. Ao julgar o caso, o plenário do STF analisou o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. A lei específica prevê no artigo 55 que serão transferidos para o quadro especial os ministros de primeira classe ao completar 65 anos, os de segunda classe ao completar 60 e os conselheiros aos 58 anos. A transferência também se dá com 15 anos na respectiva classe. Os critérios, assim, são por idade ou por tempo de classe, o que ocorrer primeiro. Com esse entendimento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, validou o critério de idade estabelecido em lei. Avaliou que a norma está de acordo com peculiaridades da carreira diplomática. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada após ação proposta pela Associação dos Diplomatas Brasileiros. O grupo defendia que a transferência ao quadro especial por critérios etários violaria os princípios constitucionais da isonomia e da vedação à discriminação por idade nas relações de trabalho, e que a norma inviabilizaria a transferência dos atuais diplomatas aos cargos de maior hierarquia, por ser condicionada à existência de vaga. Moraes decidiu com base em informações do Ministério das Relações Exteriores. Ele observou que a transferência para o quadro especial, por exemplo, não impede a progressão funcional, que passa a ocorrer dentro desse quadro. O ministro destacou também que não há discriminação injustificada, porque a profissão diplomática segue um modelo atípico em relação a outros planos de carreira. E o plenário do Supremo Tribunal Federal proibiu a transformação de cargos de motorista penitenciário e agente socioeducativo do Acre em policial penal. Para os ministros, a norma estatal violou a exigência constitucional de concurso para cargo público. Novamente, conferimos com o repórter Pablo Lemos. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a medida do Estado do Acre que autorizava a transformação dos cargos em policial penal. A emenda à Constituição Estadual também permitia o aproveitamento de servidores temporários nos quadros da Polícia Penal. A decisão foi tomada após a ação proposta pela Associação dos Policiais Penais do Brasil, que entendeu que a situação ofenderia a regra constitucional do concurso público. O relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou as atribuições e requisitos distintos dos agentes socioeducativos e dos policiais penais. Quanto ao aproveitamento de servidores temporários, reforçou que é proibido passar a ocupar um cargo efetivo e ter estabilidade sem prévio concurso público. Já no caso dos motoristas, prevaleceu o voto do presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. E hoje vamos conferir também decisão da primeira turma do STF, que restabeleceu o cálculo de complementação de salários na Petrobras. Ficou decidido que a fórmula para calcular a remuneração mínima por nível e regime, negociada em acordo coletivo, não fere a liberdade de negociação entre sindicatos e empresas. Reportagem de Bruno Silveira. Por maioria de votos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a metodologia inicial do cálculo da remuneração para empregados da Petrobras. O pagamento do complemento para quem recebe abaixo da remuneração mínima faz parte do plano de cargos, carreiras e salários que assegura isonomia para aqueles que exercem os mesmos cargos e funções na empresa e nas subsidiárias. Um empregado havia ajuizado uma reclamação trabalhista questionando a forma como a empresa calculava o pagamento desse complemento com a inclusão de adicionais e vantagens remuneratórias. Mas o pedido foi negado pela primeira instância e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Mas em 2018, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que adicionais previstos na Constituição Federal e na legislação trabalhista não podem ser incluídos na base de cálculo. No STF, o recurso extraordinário foi apresentado pela Petrobras, Petrobras Distribuidora, Transpetro, além da União, alegando violação à liberdade de negociação e à autonomia das partes.
Segundo o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, os acordos coletivos colocam em patamar de igualdade os empregados. Dessa forma, o judiciário só interviria para alterar o que foi livremente negociado pelas partes se houvesse flagrante inconstitucionalidade, o que não apareceu no caso. De acordo com a jurisprudência do STF, a Constituição de 88 reconhece convenções e acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção de conflitos trabalhistas. Na decisão, Alexandre de Moraes explicou que os critérios do acordo coletivo dos empregados da Petrobras não violam os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade e que a remuneração mínima por nível e regime representa uma conquista da categoria. A decisão da primeira turma foi proclamada em sessão virtual, encerrada no último dia 10. E a gente vai conferir, depois do intervalo, a sessão presencial da quinta-feira, dia 16 de novembro. Já, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias e agora para a sessão da quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar recursos de empresas que questionam a obrigação de pagar contribuição social sobre lucro líquido a partir de 2007. Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem as informações. A decisão questionada é de fevereiro deste ano, quando os ministros concluíram que decisões judiciais definitivas, a chamada coisa julgada, a favor dos contribuintes, devem ser anuladas se em momento posterior o Supremo fixar entendimento diferente sobre o tema. Na prática, a partir do momento que a Corte decidiu que a cobrança do tributo, que é paga de forma continuada, é devida, o contribuinte terá que pagar, ainda que ele tenha uma decisão definitiva dizendo que ele não teria essa obrigação. O caso concreto diz respeito à cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Em 2007, o STF validou o tributo e todos os contribuintes devem pagá-lo. Para esclarecer alguns pontos dessa decisão de fevereiro, empresas e entidades, entre elas o Conselho Federal da OAB e a Federação das Indústrias de São Paulo, entraram com recursos no Supremo. O julgamento desses pedidos começou no plenário virtual, mas a discussão foi levada para o plenário físico após um pedido do ministro Luiz Fux. Na sessão, Fux se manifestou no sentido de que a produção de efeitos da decisão questionada seja a partir da publicação da ata do julgamento de fevereiro de 2023. É com relação a esse aspecto, presidente, que eu procurei resumir, mas acho que procurei ser didático o suficiente para me colocar contrário à possibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade sem propositura de nenhuma ação modificar a coisa julgada, porque isso tem efeitos sistêmicos em relação a várias questões que já foram julgadas, todas as questões. Todas as matérias que já transitaram em julgado ficam sujeitas a essa eventual infirmação da coisa julgada pela declaração ulterior, indefinidamente, à declaração de inconstitucionalidade. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um dos recursos, manteve a posição apresentada no plenário virtual, rejeitando os recursos e mantendo a decisão questionada. A partir de 2007, quando se entendeu que todos os contribuintes teriam que pagar esse tributo, a subsistência da coisa julgada em favor de quem obteve a decisão de 1992 geraria uma posição concorrencial injusta e de desvantagem para todos os demais. E, portanto, a partir do momento em que o Supremo entendeu que o tributo era devido por todos, a coisa julgada cessa os seus efeitos, prospectivamente, sem nenhum efeito retroativo. O ministro André Mendonça apresentou um voto diferente dos outros dois. Para ele, as multas devidas em razão do não pagamento do tributo não devem ser cobradas pela União por força do princípio da boa-fé. No sentido de que os precedentes formados pela Corte
devem observância aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança. Ante o exposto, senhor presidente, eminentes pares, conheço dos embargos de declaração para provê-los em parte, de modo a afastar tão somente a exigibilidade das multas tributárias lançadas pela administração tributária nas situações abarcadas pelo julgamento dos temas 881 e 885 do repertório da repercussão geral. O ministro Edson Fachin acompanhou o entendimento de Luiz Fux. Já os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votaram com Barroso. O voto da ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro, também foi computado. Ela acompanhou o relator, mas um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. Karina, eu lembro que durante a sessão ao vivo, você fez um comentário dizendo que, em princípio, quando você fala de contribuição social sobre o lucro líquido, a perspectiva que se tem é que se trata de direito tributário, mas que, na verdade, a gente está falando a respeito de processo sob um ponto de vista constitucional. Princípio da coisa julgada, não cabe mais processo, não cabe mais recurso. Só que vem o Supremo e depois de um determinado tempo tem um entendimento diferente a respeito daquela questão. Como fica o princípio da coisa julgada no resultado que se apresenta até agora? Foram correntes diferentes, na verdade. E vamos lembrar que o julgamento ainda não foi finalizado. Então, o que é que nós tínhamos? Vamos entender o caso num primeiro momento para depois a gente dissecar um pouquinho esse voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que por enquanto já forma a maioria no plenário. Em 92, algumas empresas obtiveram o direito de não ter que recolher esse determinado tributo. Em 2007, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo julga essa ação e diz: essa contribuição que as empresas não estavam pagando porque tinham a seu favor uma sentença transitada em julgado, que fez coisa julgada, portanto, então elas não pagavam e tinham a segurança jurídica que não seriam cobradas porque elas tinham uma decisão judicial a seu favor. Em 2007, o Supremo, ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, diz: é devido e, a partir de agora, todas as empresas devem pagar. Pergunta número 1. É possível o Supremo, nessa ação, afastar o princípio da coisa julgada? Porque a Constituição Federal diz: nem mesmo a lei pode afastar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O Supremo disse, nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, até agora, seguido por uma maioria que se forma no plenário. É possível que, nessas circunstâncias, nesses casos de tributos pagos de forma continuada, como é o caso dessa CSLL. É um trava-línguas, não é? É um trava-línguas, com certeza. Contribuição social sobre o lucro líquido. É possível que haja uma modificação de entendimento pelo Supremo, e ele deve prevalecer, quando as questões fáticas e jurídicas forem modificadas. Então, havia uma decisão favorável, desde 92 eles não pagaram até 2007, não terão que pagar, portanto, neste período, essa decisão do Supremo, quando o ministro diz que ela é irretroativa, ela não alcança esses fatos passados. Ela vale dali para frente, foi o que o ministro disse, dos efeitos prospectivos da decisão do Supremo. Então, uma vez que o Supremo entende que essa contribuição é constitucional, diferente do que aquelas decisões que já tinham feito coisa julgada haviam entendido de forma equivocada, porque o que deve prevalecer a última palavra é dada pelo Supremo Tribunal Federal. Havia, inclusive, argumentos de que o STJ já teria confirmado que não era devido, mas o Supremo, ao dizer que é devido e tem que ser pago, não se discute mais. Essas empresas deveriam ter ou pago a CSLL, ou pelo menos, para se continuar a discussão, para se chegar até o Supremo, mais uma vez essa discussão, teriam que ter provisionado esse valor, ter guardado para, se amanhã eventualmente eu tiver que pagar efetivamente, o valor já está recolhido. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu voto, ele afasta qualquer tipo de argumento de insegurança jurídica ou de surpresa que as empresas poderiam ter sido submetidas. Então, não houve surpresa. Desde 2007, todos sabiam que deveriam pagar.
portanto, com o julgamento do recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida, não se pode alegar princípio da surpresa também e insegurança jurídica pelo afastamento da coisa julgada, porque ele disse, a coisa julgada também pode ser afastada na mudança fática ou jurídica, como aconteceu quando do julgamento da ADI em 2007. Então, portanto, em se tratando de matéria tributária de trato sucessivo, ou de pagamentos desses tributos de forma recorrente, periódica, esses tributos, caso a empresa tenha, nesse caso, decisões favoráveis, já transitadas em julgados, e anteriores a 2015, no caso da CSLL, elas não têm que recolher, mas depois de 2007, prevalece a decisão do Supremo, tem que pagar. E se tratar de um tributo que é pago uma única vez, numa relação jurídica, de uma vez só, você compra um imóvel, Cadu, aí você tem que pagar o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Você vai pagar uma única vez, a decisão que prevalecer naquela época, ela vai ser preservada. Se porventura depois o Supremo modificar o seu entendimento, não alcança aquela decisão que já fez coisa julgada. Por quê? É uma situação única. E nesse julgamento que está acontecendo no Supremo, é bom que se frise isso para que as pessoas tenham certeza do que está sendo discutido. Trata-se de matéria tributária de trato sucessivo. Então, como essa cobrança social sobre o lucro líquido que é pago de forma periódica, vamos dizer assim. Não vinha pagando em razão de uma sentença que dizia que não era devida. Veio o Supremo e diz, agora tem que pagar? Pronto, então a partir daquele momento, se não pagava, não tem que pagar o que passou, mas dali para frente tem que começar a pagar. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, a gente viu na reportagem, ele abre uma divergência, até porque ele mesmo pediu destaque para tirar o processo do virtual e trazer para o plenário presencial, e acaba sendo acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Ele disse assim, olha, a coisa julgada não pode ser modificada assim e nós temos que modular os efeitos dessa decisão para dizer que apenas com uma ação proposta, ele falava em uma ação revisional, porque no Código de Processo Civil nós temos a ação rescisória, que pode ser proposta até 2 anos depois daquela sentença, da qual já não cabe mais recurso, mas ela ainda pode ser questionada. Mas, nesse caso concreto, o ministro disse, teria que haver uma ação para revisar essa coisa julgada e não existe. E aí ele propõe, né, e não sendo esse o entendimento dele, que se module os efeitos da decisão para dizer assim, olha, na pior das hipóteses, não havendo essa ação revisional, que ele chamou, pelo menos que seja atendido o pedido dos recorrentes para que essa decisão do Supremo passe a valer a partir de fevereiro de 2023, quando do julgamento dos recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, e a partir desse momento as empresas devam recolher. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso não se convenceu nesse sentido. Ele disse que as empresas que deixaram de pagar apostaram que não teriam que pagar, mas que não tem que haver essa modulação. E para concluir, Cadu, a gente sempre diz que para que haja a modulação dos efeitos de uma decisão no Supremo Tribunal Federal, para que se diga a partir de que momento efetivamente, a partir de que outro momento que não da publicação da ata da decisão efetivamente, a decisão passa a produzir efeitos, é preciso que 8 ministros votem favorável a essa modulação. Não alcançando esse quórum, qual é a data que prevalece? A data da publicação da ata do julgamento, que aqui, neste caso, é a publicação da ata do julgamento de 2007, quando o Supremo julgou aquela ADI e disse a CSLL é constitucional e todas as empresas devem pagá-la. Agora, Karina, houve uma questão de ordem econômica, que é o prejuízo, que o impacto dessa decisão, se eventualmente realmente prevalecer o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que o prejuízo que poderia ser causado para as empresas. O ministro deixou claro que ele entende que essa decisão confirmada não traz prejuízo. Não traria prejuízo, e tratar de forma diferente da forma como ele votou causaria até uma injustiça de natureza concorrencial. Porque, imagine, Cadu, desde 92 essas empresas não recolhem esse tributo,
até 2007. Em 2007, quando o Supremo manda pagar, algumas empresas passam a pagá-la por conta da decisão do Supremo e aquelas outras que se fiavam ainda na sentença favorável transitada em julgado e que deixaram de recolher, disseram, não, eu tenho a meu favor essa sentença, vamos ver até onde vai, se ela vai prevalecer ou não. E continuaram sem pagar. Então, causaram uma certa injustiça concorrencial, porque se uma empresa paga e a outra não, a que não paga acaba saindo na vantagem. Então, o ministro disse, a partir de 2007, quando da decisão da ADI 15, todas deveriam pagar. E não é certo que aquelas que pagaram sejam prejudicadas por essas que ainda insistiram em juízo e apostaram que não teriam que pagar, serem beneficiadas e, a partir de fevereiro de 2003, comecem a pagar só a partir desse momento. Então, não há prejuízo, não há surpresa, disse o ministro Luiz Roberto Barroso, não há possibilidade, não há espaço para se argumentar insegurança jurídica em razão dessa decisão do Supremo. Por quê? Desde 2007, essas empresas sabiam que a contribuição era devida. Karina, para a gente encerrar, é o caso em tela, como se diz, ou seja, o caso concreto, o caso específico de que se tratam esses processos, que são 2 recursos extraordinários com diversos embargos de declaração, é a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Mas essa decisão, ela vale para todos os tributos? Não. É matéria tributária de trato sucessivo. Aqueles casos em que o contribuinte tem que pagar de forma periódica. Então, ele vem recolhendo, tem uma sentença judicial transitada em julgado dizendo por algum motivo que ele não tem que pagar. Se o Supremo amanhã der uma decisão contrária àquela decisão que era favorável à empresa, ele tem que começar a pagar novamente. Por quê? Porque ela é de trato sucessivo, recorrente, periódico. Então, dali para frente, vamos fixar essa palavra, não é? Efeito prospectivo da decisão. Não retroage para alcançar o que não foi pago, em observância ao princípio da coisa julgada. Mas dali para frente, no novo entendimento do Supremo, o tributo é devido e a empresa que não pagou apostou que não teria que pagar e agora vai ter que amargar aí um valor um pouco mais salgado, Cadu. Bom, Karina, o julgamento continua, a gente vai continuar, é claro, acompanhando a partir, inclusive, da apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli em data a ser marcada. E a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Na próxima semana, temos encontro marcado normalmente no Direto do Plenário. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente se encontra ao vivo aqui na TV Justiça, no Direto do Plenário, para acompanhar todas essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Obrigado, como sempre, pela companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.